Fala, gurizada! Beleza? Alexandre por aqui. Bem, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo em formato um pouco diferente, não vai ter nada de código, não vai ter nada de biblioteca, é um vídeo mais sobre como que tá a área dev aí, o que tá acontecendo com o mercado dev, né? Primeiro a gente tem que ter em mente algo bem interessante, que é aí o envolvimento das AIs junto com os devs, né? A gente vê muito dev aí que tá usando a AI como auxílio, realmente ela é feita para isso, mas tá tendo um grande problema em torno desse uso. Primeiro a gente tem aí alguns, não vou falar senioridade, vamos tratar como nível, né? Nós temos aí o júnior, o pleno e o sênior. Até então esses três níveis aí eram até balanceados, né? O júnior é o cara que estava aprendendo ali, começando a engatinhar, a gente tinha o pleno, que já era, que tinha um pouco de conhecimento a mais, mas ainda faltava alguma coisa, e tem o sênior, que é o cara aí que já está há algum tempo em alguma empresa, então ele entende bem do produto e ele conhece bem a parte da tecnologia. É claro, não é porque o cara é sênior quer dizer que ele não aprenda nada. Ele ainda vai poder aprender muita coisa. E assim como ele também tem obrigação de auxiliar o pleno e o júnior. Beleza, até aí, tudo ok. Mas aí entra as AIs na jogada. Tá, Alexandre, o que que isso mudou então? As AIs, elas acabaram confundindo alguns papéis. Então, o júnior que começa a usar muito AI, o cara ele não evolui, ele fica muito dependente dessa AI e ele vai ficar para sempre júnior. O mesmo acontece com o pleno e com o sênior. Mas no sênior e no pleno, o, o impacto é maior. Por que eu falo que o impacto é maior? Quando o dev ele é pleno e ele conhece o AI, ele começa a usar a AI, ele acaba esquecendo algumas coisas, tanto o pleno como o sênior. Então ele deixa de aprender muitas coisas que ele fica muito dependente da AI. E é claro, a gente tem muitas AIs aí que são gratuitas, temos as AIs pagas também. Tem muita AI gratuita que é muito boa, como a da Alibaba, o Kimi, o DeepSeek. São AIs gratuitas e são muito boas, no caso, geração de código. Mas não quer dizer que aí ela vai gerar o código todo para você funcionando. Não. Muito pelo contrário. Você vai ter que ter plena ciência do que está sendo feito ali para você conseguir entender aquele código e até para dar manutenção nele. Imagina assim, eu tenho um código do produto que é gigante, um monolítico, um legado. Se for uma coisa muito pontual, eu criar uma função de formatação de data, extrair um valor numa página HTML, coisas simples assim, as AIs conseguem nos auxiliar para a gente criar uma rotina, uma função rápida, né? Coisa que a gente demoraria ali algumas horas pesquisando no Stack Overflow, em fórum. As AIs, elas auxiliam a gente bastante nisso. Tem o Copilot também. Então, assim, tem um Klein dentro do VS Code, tem bastante AIs para auxiliar. O grande problema disso é quando o dev, ele se achava pleno, e não era, tá? Não tô dizendo aí que tô aqui para julgar a senioridade de ninguém, mas a gente vê bastante no mercado, quando uma pessoa tem transição de pleno para sênior, ela já se impõe no mercado como um dev sênior, mas ela não é, ela ainda é um dev pleno que está em transição para sênior. O pessoal tem uma dificuldade muito grande de assumir isso, né? Em falar, eu sou pleno, mas eu tô indo aí para sênior porque eu acho que eu já posso ir para o próximo nível. Não, fala, eu sou sênior. Na verdade, não é. Ele se põe no mercado dessa forma, não consegue desenvolver as funções de um sênior, tanto em nível de auxílio técnico à equipe, como a resolução de problemas, e fica ali dependente das AIs, né? Ele fica ali usando a AI para tudo, literalmente. O cara vai criar ali uma API, ele não consegue fazer sem usar a AI. Não estou dizendo que a AI não é para auxiliar. As AIs são para nos auxiliar, sim, faz todo sentido isso, mas a partir do momento que você se torna dependente de uma AI, né, você fica dependente dela para fazer uma API, que é algo simples, ou até mesmo refatorar um código, isso já deve acender uma luzinha de alerta, né, de aviso. Por que eu falo isso? Porque você vai acabar deixando de ler documentações, deixando de procurar em fórum, de perder algumas horas naquilo e quanto mais você buscar, melhor você memorizar. Um exemplo muito simples. Quando eu começo a estudar alguma tecnologia, eu tenho até uma playlist aqui que eu comecei a aprender Rush e parar devido a alguns problemas pessoais. E eu comecei vendo a documentação dela e usei uma AI em auxílio para entender ali, alguns métodos que eu não entendi pela documentação. Eu pegava a função, colocava nela e falava para ela me explicar aquela função ali de uma forma mais detalhada, uma forma mais didática, para eu poder assimilar melhor. Então, não pedi para ela gerar um código, pedi para ela me explicar algo. Então, eu nunca uso mais só, uso pelo menos três para dar uma explicação, para poder entender realmente ali como algo funciona. E qualquer tecnologia hoje que eu vou aprender, eu uso muito documentação. Se eu ver que está muito difícil, no caso de Rush, que me lembra muito C, que é uma linguagem que eu não conheço a fundo, eu realmente aí tenho esse auxílio. Mas isso não quer dizer que eu vou usar para me criar uma API Rush. Ah, eu peguei um projeto aí, eu estou empreendendo uma empresa que é a vaga em Rush, e eu vou usar uma AI para me desenvolver
Kotlin Rush. Não, isso não faz nem sentido. Né? Você tem que conseguir desenvolver as coisas pelo seu próprio mérito. Não quer dizer que você não vai usar aí para auxiliar, tá, gente? São coisas diferentes. Eu vou sim estar usando aí para me auxiliar, mas para auxílio, tá? Não faz sentido ali eu estar usando uma AI para fazer tudo. Aí o pessoal fala, nossa, Alexandre, mas aí eu vou deixar de usar a AI no meu trabalho. Então, assim, pessoal, eu acho que as AIs, elas vêm no mercado aí como auxílio pra gente que tá na área dev, até para você conseguir desenvolver mais rápido, com qualidade menor, melhor, né? Você ter ali um code review, né, feito por uma IA, isso poupa muito tempo até do time mesmo para revisar código, mas a gente tem que lembrar que o uso exagerado de qualquer tecnologia, né? Não falo só de IA, mas o uso exagerado de qualquer tecnologia acaba prejudicando não só o desenvolvedor, mas o time também. Ah, mas eu vou usar a IA. Cara, você pode usar a IA, desde que você se comprometa com você mesmo, né? De não usar ela de forma que vai te prejudicar futuramente. Nós vemos hoje muitos devs aí que têm um potencial enorme, que estão ficando atrasados em nível de tecnologia, porque estão dependentes do IA. Não consegue fazer uma API mais sem usar o IA, não consegue fazer uma função mais sem usar o IA. Então isso é bem preocupante, né? Eu, particularmente, eu prefiro muito mais trabalhar hoje com pleno e júnior do que com sênior. Porque quando você trabalha com um pleno e um júnior, eles te ouvem mais, eles te dão mais atenção, né? Você fala para, isso aqui não é para esse caminho. Eles te dão atenção, eles perguntam, questionam. Se você trabalhar com um sênior, o cara já tá ali com 3 abas de AI abertas, você vai para ele, cara, isso aqui é assim. Ele pega o código inteiro, joga na IA e acha que ela vai fazer tudo. Não vai, né? Não vai. Você tem ele IAs que tem um contexto extremamente grande, você pode fazer coisas aí realmente legais. Mas você não vai conseguir criar uma API totalmente do zero só usando IA, porque depois vai dar manutenção, você vai ter alguma particularidade no próprio ambiente, né? Que você está criando. Então, a IA pode ter dificuldade para lidar com isso. Então, a IA ela não vai substituir o dev. Isso é muito importante que todos entendam. Pelo menos não agora, né? A gente não vê uma IA que seja capaz disso, de substituir um dev. Então, o dev vai ter essa IA como auxílio. Ela se tornou uma ferramenta de trabalho como qualquer outra ferramenta de trabalho. Né? Nós tínhamos aí o VS Code se tornou uma ferramenta de trabalho extremamente usada. Agora a gente tem os modelos aí que vão também desse auxílio para a gente. Então, pessoal, o grande ponto desse vídeo aqui, a grande polêmica, né, em volta de tudo isso, é que realmente os devs estão ficando mais burros. É simples. Eles estão ficando mais burros, eles estão deixando de aprender alguma coisa ali, estão deixando de perder algumas horas estudando alguma coisa porque eles acham que as IAs vão fazer tudo para ele. Então a gente vê muita ferramenta de automatização, ferramentas que usa fluxo, pagos, open sources. Cara, são muito legais essas ferramentas, são muito legais. Eu mesmo sou um grande fã dessas ferramentas, estou usando o Agro Framework, já usei o LangChain, né, para fazer algumas coisas de questão de documentação, questão de autoatendimento. Então, sim, são ferramentas extremamente legais, mas não quer dizer que elas vão trabalhar por você. Pelo menos não nesse sentido de dev, né? Você pode ter uma IA ali que ela pega um tema na internet, pega os top 5 temas mais falados no Twitter e vai e escreve um texto sobre e tal. Cara, super legal fazer isso, né? Isso não exige ali um conhecimento técnico se você não for falar de nada técnico. Mas se você for falar de um assunto mais técnico e você, uma IA gerar esse texto, pode ser que esse texto não seja gerado da melhor forma possível. Né? Pode ser que vai faltar um toque humano ali, pode ser que alguma informação esteja errada, né? O pessoal acha que a IA não erra, e as IAs erram, tá? E erram bastante. Então é importante a gente ter todas essas ressalvas aí quando a gente pensar em usar alguma IA, tá? Então, esse foi um vídeo ali que eu vi que tava rolando bastante esse assunto aí, né? Tem bastante gente falando sobre o uso ou não das IAs, e essa é a minha posição sobre o assunto. Eu acho que sim, deve usar, é uma ferramenta, é importante, mas você não deve ficar dependente dela. Porque senão você vai se tornar um dev burro. É simples, né? Você não vai conseguir progredir quando você pegar um projeto, né? Você vai lá e desenvolve um projeto com IA, você não vai dar conta de arrumar depois. Imagina você entra no Warroom ali, com o time, numa aplicação que você desenvolveu e você não tem capacidade de arrumar, porque você não sabe como funciona. Né? Foi um código tudo gerado através do IA. Então, realmente é bem ruim isso, é bem vergonhoso para um dev ali que se julga sênior passar por uma situação dessa, até mesmo para um júnior, não pleno aí, que se vê na situação de ter que explicar um código para alguém, ou fazer um code review mais detalhado ali, algum código que foi gerado por IA, o cara vai bater e o cara vai saber que foi gerado por IA. Tá? Não tem como não saber. Um dev experiente, até mesmo o dev tá começando, vai ter alguns padrões que vai pegar.
beleza? Então, pessoal, é isso aí. Essa é a minha posição. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.